quando nós vamos ao YouTube, entende? O design está acima do saber mexer com as ferramentas, ok? Nós temos pessoas que são designers e eles não têm conhecimento das ferramentas, eles não têm aquela aptidão de mexer com Photoshop, aplicar clipping masks, overlays, screens e tal. Eles não sabem essa cena, mas eles sabem lidar com o pensar. Viva pessoal, para quem está aqui pela primeira vez, o meu nome é Bel Baloy, o teu designer confiado. Eu uso este canal para falar de tudo que aprendi e continuo a aprender sobre design e business sem segredos. Hoje vamos ouvir a interessante história do contabilista que virou designer, sua honesta opinião sobre concorrência em Moçambique e sua fonte de inspiração. Mr. Motion, para começar, eu gostava de abordar um assunto super interessante que eu descobri sobre a tua pessoa. Que é a tua formação em contabilidade. Explica lá. A minha formação em contabilidade. Na contabilidade. Yeah. Não, é assim, a princípio a minha família, nós temos aquela coisa nas nossas famílias. As nossas famílias já escolhem os cursos que nós teremos para o futuro. Yeah. Então, na minha família tem um tio que está bem sucedido porque ele é contabilista. Ok. Então, depois disso, os nossos pais começaram a nos indicar o caminho que o nosso tio trilhou. Exato. O nosso tio é contabilista, então, sendo assim, podem seguir pelo mesmo rumo que terão o mesmo sucesso assim como ele conseguiu. Só que a vida não é taxativamente uniforme, Isso aqui muda. Então, eu segui contabilidade, fiz ITC, antes do ITC fiz técnico, fiz ITC e depois consegui entrar no SCAM. É lá no SCAM, onde eu estava a ir fazer inscrição, no dia de inscrição como tal, passei pelo ICIM. Deixa só passar. Entrei no ICIM e fui fazendo aquelas perguntas mais de multimídia, o que é, companhia. Assim foram explicando-me. Eu encontrei um jovem que estava muito atento nesse dia, estava calmo, o Edson, na secretaria, explicou-me. E falou de duas cadeiras ali que mudaram o meu rumo. Falou de animação gráfica e efeitos especiais. Tu podes aprender isto neste curso. Aquilo mudou minha vida. Não cheguei mais no SCAM, voltei para casa e fui discutir com os meus pais. Não, só para quem está a ouvir e não conhece, o ICIM é um Instituto Superior de Comunicação e Imagem, certo? Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. De Moçambique, ok, perfeito. Mas então, antes de chegares a cruzar com o ICIM, já tinhas ouvido falar de design, já conhecias animação e efeitos especiais, já tinhas algum conceito sobre o que isso era? Ou foi logo que encontraste ali era a primeira vez? Conceito como tal, eu não diria que tive no ICIM. Eu já tive alguns conceitos básicos, algumas experiências, porque eu já trabalhava em casa, estudava contabilidade, mas em casa eu estava a fazer... o meu quarto era estúdio de música. Ok, interessante. Então, vinham ali vários rappers e tal, eu fazia instrumentais, gravava... Usava FL Studio e Reason. Então, em alguns momentos, tínhamos que fazer algumas capas das músicas. Tínhamos que também fazer alguns mini vídeos. Usávamos mais câmeras compactas na época. Fazíamos algumas filmagens, tentávamos editar. Já tinha um pouco de noção disso, mas não tinha conhecimento de escolas que davam essa formação. Exato. Ou mesmo exemplos práticos de pessoas bem-sucedidas que tenham seguido por esses cursos. Então, para mim era contabilidade, direito, acabou. Não, é super interessante a tua história, porque estou a ver uma série de coincidências. Eu também passei pela Technical, e na Technical fiz curso de montagem e reparação de computadores.
E também, em algum momento, trabalhava com o Reason e Fruit Loops a fazer beats também. Trabalhava, tinha o meu mini grupo de hip hop lá da zona e tal. Então, acho que temos algumas semelhanças. E, na verdade, já me percebi que é assim com muitos designers. Muitos designers vêm de carreiras que não têm nada a ver, estavam a seguir um rumo e depois, em algum momento, perceberam que existe uma outra cena bem mais interessante que eu devia estar a fazer. Mas diz-me, então, como é que a tua família encarou saíres de contabilidade para a animação? Como é que eles olharam para essa transição? Não foi fácil. Para começar, não foi fácil. Até 2015, eu comecei a fazer licenciatura em multimídia em 2014. Até 2015, que já era suposto o segundo ano de licenciatura, eu tenho o meu tio contabilista, ele chegava a dizer para mim, em alguns encontros que eu tive com ele, dizia assim claramente: você parou de estudar para brincar. Dizia-me na cara, sem papas na língua. Você parou de estudar para brincar. Para começar, os meus pais entraram num dilema tentando aceitar o meu pedido. Eu sentei com eles e disse: pai, mãe, eu já fiz quase tudo que me pediram até hoje. Peço que abram mão para que eu faça alguma coisa que eu gosto. Então, nessa luta de deixa-me lá fazer pelo menos uma coisa que vem do coração, eles fizeram várias reuniões entre eles. Mas que tal esse miúdo aqui? Estás a ver? Será que vai dar certo isso? Meu pai era aventureiro. Ele acabou dizendo para minha mãe na época: mas este miúdo aqui sempre foi esforçado. Vamos lá deixar ele, no mínimo, fazer pelo menos uma coisa que ele goste. Porque nós conseguimos ver que ele vive disso aqui no quarto. Eu já conseguia trazer um refresco de 2 litros para casa. Com aquelas instrumentais que eu fazia e tal. E de certa forma isso motivou, impulsionou para que eles aceitassem aquele pedido que eu estava fazendo naquele momento. Ok, interessante. Depois vais-nos mandar o link para nós ouvirmos as instrumentais que produzias. Vai ser interessante nós conseguirmos beber um pouco dessa experiência. Ok, correto. SoundCloud, E é interessante que saíste de contabilista para aluno e agora és professor, correto? Na mesma instituição onde te formaste. Sim, agora sou professor. E o que é que estás a ensinar? Qual é a área, qual é a cadeira que estás especificamente a trabalhar? Pelo incrível que pareça, eu quando cheguei lá, tive 2 cadeiras que chamaram a atenção. Aquelas 2 cadeiras, refiro-me a animação gráfica e efeitos especiais. São as cadeiras que hoje em dia estou a lecionar. Ok. Pelo incrível que pareça, aquilo foi o fator decisório para que eu entrasse naquela escola. Exatamente. Sem aquilo, talvez não teria tanto impacto como teve. Mas depois de descobrir aquelas cadeiras, a minha vida totalmente mudou. E pelo incrível que pareça, eu entrei na licenciatura, eu queria saber fazer desenhos animados em 2D. A linhagem de Tom e Jerry, Rick e Morty, e por aí em diante. Pelo incrível que pareça, aquelas cadeiras, eu entrei na ótica de eu vou saber fazer desenhos animados. Então, aquilo foi decisório para que eu entrasse naquela escola e fiz tudo, consegui entrar. E hoje em dia sou docente dessas cadeiras e acabo implementando um pouco mais daquilo que eu bebi dos meus anteriores professores. Ok. E já estás a fazer os tais bonecos animados que tanto querias? Por acaso estou a fazer os bonecos, sim. Acabo ensinando os miúdos a fazer, pelo menos, o processo de ilustração, o processo de rig. Então, todo esse processo em si, eu estou lá a mostrar aos alunos, pelo menos os elementos básicos. Pelo menos os elementos básicos. Okay? Perfeito. Então, ok. Isso já é nice. Ok, olhando um bocadinho, agora já deixando a história para o passado, não que ela seja menos importante, mas vamos falar do dia de hoje. Eu tenho visto já uma série de trabalhos teus que admiro muito,
Já vi tantas coisas e agora posso até comentar que o trabalho mais recente que eu vi, que achei super, super interessante, foi o da Levezinha, que é o da botija de gás. Eu vi, acho que foi na segunda-feira desta semana, é um trabalho espetacular. Estás com muitos parabéns mesmo pelo trabalho. Achei um trabalho excelente. E não é um desses trabalhos que eu olho e digo, olha, não tenho nem 1 centímetro de nada para adicionar. Está perfeito, muito bem feito mesmo. Muitos parabéns. E descobri então que existe algo chamado Pixel DS. Conta-nos lá o que é Pixel DS. A Pixel DS seria Pixel Design e Serviços. É uma organização, uma agência de produção de conteúdos que começou há 11 anos. Até então, ela foi fundada pelo meu sócio, Sérgio Jeremias Langa, o Circle Langa, que estava mais para a produção de conteúdos na área de press. Livros, maquetização, flyers, por aí em diante. Até que em 2018 comecei, o Circle Langa, que é o meu sócio, foi meu docente, então ensinou-me muita coisa de lá até hoje, até que chegamos ao extremo de pensar grande, ok? Ele detém um conhecimento na área de press e também eu detenho um conhecimento na área do audiovisual, porque não fundir isto? Então, pensamos nessa vertente. É bem melhor fundir. Usamos a ideia de fundir o audiovisual e o press e as outras categorias de mídia e viramos sócios de lá até hoje, em que agora a empresa é multifacetada, ela trabalha já diretamente nas 4 categorias de mídia. Falo de press, audiovisual e até criamos websites, que já seria a última categoria, que seria o próprio multimídia. Então trabalhamos com essas 4 categorias agora, então estamos preparados para o mercado e assim é assim que eu entrei para a Pixel. Ok, não, excelente. E para além de vocês dois, tem mais alguém a trabalhar convosco? Temos sim, temos o nosso estafeta, o homem martelo, este que nos ajuda em momentos muito fortes. Temos o Eduardo, recentemente temos o Arroni. Então até então não tivemos muito staff, porque às vezes é difícil controlar muito staff. Temos um staff ideal para aquilo que são as nossas necessidades e conseguimos responder à demanda a tempo e hora. Não, o Aroni também é um outro profissional que eu conheço e é também um jovem de altos skills. Gosto muito também de ver os trabalhos dele. O Circle Langa está a ser mencionado neste podcast pela segunda vez. Quer dizer que tenho de criar uma situação em que acho que vou querer conversar com ele também. Não é a primeira vez que ele está a ser mencionado aqui. Então vou fazer também um convite para um bate-papo. Qual é que seria, na tua opinião, qual é que seria, na tua opinião, o teu melhor trabalho até hoje? Qual é o teu maior orgulho? Até hoje foi o meu trabalho de monografia da licenciatura. Até hoje foi o meu trabalho de licenciatura. O que é que me faz eu me orgulhar daquele trabalho? O trabalho englobou aquilo que são as 4 categorias de mídia. Então, se alguém considera-se formado em multimídia, não estamos a falar de essa pessoa se considera formada. Se alguém, um profissional considera-se formado em multimídia, ele tem que conseguir responder essas 4 categorias de mídia. Vamos supor, sou formado em multimídia, mas o que tu sabes fazer? Só sei mexer com fotos. Só. Então, fizeste uma licenciatura de 4 anos só para saber mexer com fotos. Então, podias fazer um cursinho básico aí na Technicolor e já estaria de bom tamanho. Exatamente, não era preciso tudo. Não precisava, exatamente. Então, até então eu ia vendo alguns colegas meus que iam defendendo as suas monografias
e faziam trabalhos, diria eu, não mesquinhos, mas trabalhos que não respondiam àquilo que são os requisitos que um profissional de multimídia deve ter no fim do curso. Não respondia, vamos supor, alguém faz mal monografia com um cartaz e defende só com um cartaz. Defende só com um vídeo de 30 segundos ou que um mini documentário. Isso não precisa, são elementos que não precisaríamos necessariamente de ir à escola para saber. Com o YouTube básico, depois sabes mexer no software básico, aí a coisa poderia sair. Mas também não podemos esquecer que na licenciatura nós temos alguns conceitos que nos levam para toda a vida, que nós carregamos para toda a vida. Mas o que aconteceu? No meu trabalho de defesa, eu consegui trazer uma coisa que supostamente muitos olhavam como impossível ou muito difícil. Conseguir responder, fazer uma monografia que responde às 4 categorias de mídia. Razão pela qual eu hoje me considero um técnico superior de multimídia, porque eu consegui responder isso. E depois fui agraciado por uma nota muito boa, de 18 valores, que já chamou a atenção das pessoas que também estavam longe. Tipo, o que é que se passa aqui? Ok? Então é mais ou menos isso. Eu consegui responder ali. Levei todos aqueles que eram os meus conhecimentos para aquele trabalho. Aquilo foi uma coisa inédita. Foi uma coisa jamais vista naquela escola. A escola viu pela primeira vez uma coisa daquela magnitude. E aquilo é uma coisa que vou levar para toda a vida. Eu ia perguntar, isso é uma coisa que nós temos como ver? É uma coisa que temos poder, é um link que está disponível em algum lugar que o pessoal pode acompanhar? Por acaso, o meu trabalho do fim do curso, eu coloquei no Behance. Então, se alguém entra no meu Behance, vai olhar ali a campanha O Futuro Presente. Esse é o nome da campanha, O Futuro Presente. E vai acompanhar ali as etapas que eu trilhei para poder dar o resultado final. Ok, perfeito. Eu vou partilhar o link na descrição, depois para quem quiser ver, poderá seguir o link para seguir os teus trabalhos e também ver de que é que estás a falar. Mas ainda bem que mencionaste YouTube, eu tenho uma questão exatamente sobre isso. Qual é a tua opinião sobre os designers que autoproclamam designers, mas que na verdade só têm formação de YouTube? O que é que tu achas sobre isso? Como é que tu encaras essa situação? É uma coisa meio que complicada, mas eu vou tentar ser direto. O que acontece? Quando nós vamos ao YouTube, entende? O design está acima do saber mexer com as ferramentas, ok? Nós temos pessoas, são designers, e eles não têm conhecimento das ferramentas, eles não têm aquela aptidão de mexer com Photoshop, aplicar clipping masks, overlays, screens e tal. Eles não sabem essa cena. Mas eles sabem lidar com o pensar. Ele consegue constituir uma ideia e criar bases sólidas para aquela ideia avançar. Ok. O que acontece com os designers autodidatas, filhos ou formados no YouTube? Na verdade, o YouTube não forma designers. Nós temos uma concepção muito errada. O YouTube forma ITs, forma pessoas que sabem lidar com as ferramentas. Razão pela qual muitos tipos formados só no YouTube não têm skills de designers como tal. É preciso ter alguém atrás dele a dizer, faça isso, mexe assim, coloca lá um drop shadow aí para ver como é que a coisa vai ficar. Ok? Ele pensar design, ele não pensa, ele é mais um IT, ele é alguém que sabe mexer com software. Na maior parte das vezes que nós temos jovens formados no YouTube, eles têm somente essa componente, saber mexer com as ferramentas de design. Não que necessariamente eles sejam designer. Eu tenho que concordar 100% contigo. Eu fiz, na verdade, um episódio onde falava exatamente sobre isso e o conceito que eu estava a tentar explicar é que, olha, no YouTube, de fato, é um bom lugar para aprender a usar ferramentas, mas não aprender termos e técnicas de design. O que vai acontecer é que as pessoas só vão pesquisar os termos e técnicas de design se em algum momento se encontrarem numa situação que foi mencionada alguma coisa que eles não perceberam e tiveram a curiosidade de ir investigar. Portanto, estar num curso tem a vantagem de já ter esses termos todos bem agrupados, com uma sequência boa e ter alguém para poder esclarecer qualquer possível dúvida ao longo do teu processo de aprendizagem. Na tua opinião, Mr. Motion,
qual é que é a dificuldade de ser designer em Moçambique? Ser designer em Moçambique, acontece que a maior parte das instituições que hoje estão a ensinar, ainda temos um dilema. É normal encontrar docentes para quem é designer e se forma na escola. Ainda encontramos docentes que não sabem lidar com as ferramentas de produção, falo de Photoshop e tal, companhia. Isso começa desde os cursos técnicos médios até o mestrado. É um problema que nós temos desde os docentes que estão a nível de instituições técnico-médio até instituições de pós-graduação, okay? Como mestrado. Então, é um problema esse que nós temos ainda docentes, professores que não ensinam porque gostam, não ensinam porque vivem e respiram aquilo. Ensinam porque precisam de algum dinheiro. Então ele diz, não, eu vou trazer teoria para estes miúdos, eles vão saber lidar com a teoria e agora sobre o software como tal, eles vão ter que se virar no YouTube, companhia. Coisa essa que ele poderia, em algum momento, suprir ali mesmo. Mas não, uma boa parte dos docentes, não quero dizer a maior parte, nem a menor parte, uma boa parte usa o elemento, vão ao YouTube. Então o aluno vai à escola de aula só para lhe ver a falar de teoria, ele introduz teoria de Gestalt, de proporção áurea e por aí em diante, e depois no fim ele diz, vão para o YouTube. É meio frustrante. É a razão pela qual os poucos docentes que são muito admirados pelos alunos são esses que têm a componente teórica e prática resolvida. Porque quando o aluno está a ter problemas de mexer com software, o docente vem e diz, não, podes fazer desta forma. Aí o aluno fica, uau, afinal meu docente é... E quando há aulas, esse aluno não falta. Está sempre ali com o docente. Não, faz todo sentido. Imagino quão frustrante isso deve ser, porque se tu estás a tentar fazer um trabalho bem feito e a formar soldados que vão resolver problemas no futuro e começa a encontrar esses problemas na formação, definitivamente vai ser frustrante, porque quer dizer que isso vai afetar no final das contas o mercado nacional, não é? Quer dizer que estão a ser formadas pessoas com alguma deficiência. E são esses que depois vão estar a fazer grandes campanhas e vão nos dar problemas. Percebo perfeitamente. Agora, olhando um bocadinho para o teu negócio, a Pixel DS, como é que vocês fazem para se posicionar perante as grandes empresas que já existem? Porque é fácil aqui em Moçambique, quando alguém chega de fora e diz que está à procura, por exemplo, de uma agência de publicidade, de alguém que faça um trabalho, uma campanha, há sempre 2 ou 3 nomes que sempre são automaticamente mencionados, que nós sabemos perfeitamente quem são. Então, como é que vocês fazem para se posicionar perante os grandes líderes do mercado? É um tema, é uma pergunta aí bem forte. Nós, na verdade, não diríamos que não estamos ao ponto de competir com essas duas entidades que dominam o mercado no país, mas existe alguma coisa que nós temos que colocar na mesa. Influência, pessoas que te conhecem, e é uma coisa que eu tenho que falar, mas é meio constrangedor. E lobbies, existem muitos lobbies nesse país com comissão por baixo do pano. Às vezes as organizações não vêm ter com o Balói, não porque o Balói não é capaz de responder, mas porque existem esquemas que estão por detrás neste país, grandes esquemas. Alguém vem ter contigo, diz, eu vou dar-te... Quando é que fazes esse trabalho? Faço a 10. Ok? Tá bem. Coloca na cotação 20. Depois fazem essas jogadas. Não. É normal tu, Balói, chegares a esse cliente e dizer, eu tenho um trabalho 10 vezes melhor.
que a pessoa que te fornece esses serviços agora. Mesmo assim será já reprovado. Não porque não tens capacidade de fazer aquele trabalho 10 vezes melhor que aquele que foi proposto, mas porque não estás naqueles links, não és confiado para aqueles links. Então, razão pela qual acabamos perdendo alguns trabalhos porque não somos confiados para aqueles lobbies, na verdade. Então, é uma coisa essa que faz-nos perder alguns trabalhos, mesmo sabendo que podemos responder. E também é outro elemento, afinidade. Há empresas que não fazem trabalhos desta magnitude, mas porque o cliente principal tem afinidade com o fornecedor 1 e o fornecedor 1 não faz aquele trabalho, virá atrás do Atércio, virá atrás do Mr. Mocho. Mr. Mocho, eu preciso de fazer esse trabalho aqui. Eu sei que você faz isso muito bem. Então, ele terceiriza o trabalho. Então, é difícil. É um mercado muito, muito, muito terrível este. E também vejo alguns amigos meus a se darem cabeçadas a nível de clientes. Hoje em dia, vamos supor, vou dar um exemplo. Hoje a Froze está com a agência A, amanhã a Froze está com a agência B. Então, há muita jogada aqui que vai acontecendo. E às vezes são amigos, porque o Balói é meu brother, meu conhecido, e ele está a trabalhar com a empresa X, então ele dá cabeçada. Há muita coisa suja aqui. Mas é difícil manter no mercado moçambicano. Mas sim, vais-me dizer se concordas, mas eu acho que o mercado nacional é engraçado porque nós ainda estamos numa situação em que muita gente não sabe a importância de design. Então, para mim, nem faz sentido nós todos lutarmos pelos mesmos clientes. Se calhar deviam alguns se focar em educar as pessoas que não sabem sobre design e depois, eventualmente, converter esses em clientes. Porque eu posso até arriscar e dizer que de 100 pessoas, talvez aqui em Moçambique só 10 sabem qual é a importância do design e estão realmente a tentar contratar serviços de design. E, em alguns casos, desses 10, talvez só 2 é que estão realmente a trabalhar com designers que entendem do assunto. Porque também temos muitos que ainda não estão realmente a exercer a atividade como deve ser, mas autoproclamam-se designers e depois acabam danificando a imagem de algumas empresas. Então, não sei se partilhas da mesma opinião, que há ainda muito mercado por se explorar. Muito, muito. Eu sou da opinião que nós estamos a lutar com empresinhas, mas acredita, há muita coisa que nós podemos explorar, muita coisa. Para começar, a nossa televisão entrou num aspecto de digitalização. Agora já o sinal RF foi eliminado, não diria eliminado como tal, mas agora estamos a entrar para uma era digital. Essa era digital vai precisar de conteúdos. Nós cá não temos produtores de conteúdos. As nossas televisões, elas não produzem conteúdos, elas só transmitem aquilo que simplesmente olhando, dá. E que o processo de produção daqueles conteúdos não acarreta custos avultados. Então, as nossas televisões, na verdade, elas são um canal. Elas só servem para transmitir aquilo. Agora, precisamos de telenovelas, precisamos de seriados filmados, seriados animados. Nós não temos desenhos animados aqui no nosso país que retratam a nossa história. Nós temos que andar a baixar, comprar lá fora, Malta Cusco, Big Mouth e companhia de elementos para poder passar nas nossas televisões. Mas nós temos aqui, ainda que poucos, mas temos profissionais capazes de produzir isso. O que acontece? O nosso mercado está tão virgem, tão cru, e a maior parte dos nossos clientes, dos nossos dirigentes, não conseguem ver que ainda há um campo muito vasto para explorar neste país, que pode dar milhões e milhões, pode alavancar o nome e a posição do nosso país perante o mundo. Então, há muita coisa aqui por se explorar,
Mas nós estamos aqui a lutar com clientinhos. Coisa é essa que eu estou a lutar muito para poder sair dela e ver se pegamos novos horizontes. Eu acho que o trabalho de educação do cliente pode resolver e pode mudar muita coisa, porque realmente estamos numa situação em que temos muitos clientes a fazer boas coisas do seu ponto de vista de prestação de serviços, mas que não comunicam as boas coisas que fazem por não ter um bom designer, uma boa agência a cuidar da comunicação deles. Mas creio eu que há muito, muito potencial e muitas oportunidades para vários designers que queiram realmente se posicionar bem no mercado sem termos que extrair cliente um do outro. Acho que podemos fazer isso sem lutar. E por outro lado, também acho que falha-nos alguma colaboração, não é? Parece que quando uma pessoa começa a fazer um trabalho, recusa-se a pedir ajuda. Não sei se tem sido assim convosco. Eu, por acaso, trabalho com quem? Tem outros designers que fazem parte de outras instituições, mas quando eles têm tempo livre, eu às vezes peço um help. Por exemplo, o trabalho da Levizinha. Eu tive que pedir um help a Ronnie Aiden, que ele faz modelagem. Então, eu estava num processo eu estava produzindo documentário, estava em Niassa. Então, naquele momento, tive que pedir a um outro designer que estava com tempo livre para me ajudar. Então, ele modelou aquela botija, eu coloquei a textura e o VMAX e companhia, fiz o render e depois fiz o resto do trabalho. Mas há trabalhos que eu peço a outros designers. Há outro trabalho que colaborei com o Ivo, há outro trabalho da designer que colaborei com a Z da Firebox. Na verdade, há outro trabalho que fiz também com o Armando Matandalaz. Na verdade, eu tento pedir ajuda quando eu fico curado. Ok, não, muito interessante. Eu acho que a colaboração é um fator extremamente importante. Não perdemos nada, até porque na colaboração aprendemos alguma coisa com a pessoa com quem colaboramos. Não é só aquele aspecto de nos safar quando temos urgência, mas também de pegar no ficheiro dele e olhar e poder aprender a dizer, afinal ele faz assim, eu pensava que se fazia desta forma e afinal o outro designer faz isto. Então, acho que é uma boa forma de aprender mais alguma coisa e depois gera a conversa para perguntar, então como eu conseguiste esse resultado, como eu conseguiste isto? Acho que são sempre coisas interessantes. Conta-nos lá o nome que todos conhecem, de onde é que vem Mr. Motion? O nome Mr. Motion ele veio mesmo porque quando entrei na agência de produção de conteúdos, não a Pixel, a anterior, eles começaram a chamar-me de Mágico Timba, porque eu ajudava os colegas, desde o colega do press, o colega das fotos, desde a fotografia e edição, ajudava o colega do motion. Então foram olhando, esse tipo é multifacetado, este faz quase tudo. E o pior não é fazer só, é fazer bem. Razão pela qual acabaram apelidando Mágico Timba, só que o Mágico Timba para mim não estava bom. Conhecia Mágico Timba na televisão, na TVM, em companhia. Eu não gostava das magias dele, meu. Ele repetia aquilo todos os domingos. Então, não estava com nada chamado de Mágico Timba. Aí que fui pesquisando o nome, mas o que é que acontece? Na minha pesquisa, eu tinha outros amigos que tinham nomes como Mr. Designer, Mr. Doutor Designer, tinha esses tipos aí. Deixa lá criar um aí mais ligado para a área que eu gosto, de motion. Aí, a razão pela qual eu criei o Mr. Motion, que a princípio também aralharam o maninho comigo. Isso aí é nome, isso aí, qual é a série? Só que aos poucos, esse nome ia se difundindo e ia ganhando mais peso no mercado. Aquilo foi ganhando peso. Acho que é assim com todos os nomes, porque mesmo Nike não era nada quando começou, Apple não era nada quando começou, mas agora são nomes incontornáveis, não é? Então tem de começar de algum sítio. Sim. Então o nome ganhou espaço. Hoje em dia é normal eu chegar num sítio, apresentar-me, eu sou a Tercioamba. Tercioamba, mas no grupo dos designers aqui de Moza, eu sou ali, vem
sou mais conhecido como Mr. Motion. Ih, bro, final de estúdio! Ih, bro! Cramando teus jobs ali, mano. Afinal, és tu mesmo. Really? E assim sou eu. Acabou ficando, não. Acabou ficando. Mas mencionaste uma coisa interessante. Mencionaste uma coisa interessante que é o fator de ter skills em várias áreas de design. Como é que tu encaras isso? Para ti é uma vantagem ou é desvantagem um designer saber muitas coisas? Um designer que faz logos, que faz websites, que faz animação, que faz, sei lá, desenvolvimento, sei lá, o que for. É uma vantagem ou não? É uma coisa que as pessoas não percebem. É vantagem, primeiro. É vantajoso. Saber mexer com quase tudo. Só que há uma área de especialidade. Especialização, muitos tipos. Ou seja, não é fácil se especializar em tudo. Eu falo para as pessoas, posso mexer com fotografia, posso mexer com, sei lá, companhia, assado, cozido. Posso ter adversários que podem dar-me porrada como deve ser nestas outras áreas. Mas a área de animação, papá, a área de animação são poucos. É minha especialidade. Ok? Então, as pessoas acreditam que se for alguém que é multifacetado, mexe com muitas áreas, multitask, companhia, acham que ele pode se especializar em tudo. Não há isso. Você vai se especializar em uma ou duas coisas. O resto é mesmo por curiosidade e saber mexer. Quando tu sabes mexer com as outras áreas, tu estás a abrir espaço para ti no futuro. Vá lá que contratam-te com uma agência, ou vamos supor uma ONG, companhia, em que teu trabalho lá é supervisionar as pessoas que estão a trabalhar lá. Ok? E você já vai para lá, entra e vê que não. Afinal de contas aqui, eu sou... Ou seja, entras ali, vejo o miúdo e está a mexer com foto. Diz, alô, jovem, tá bom isto, mas faltou mexer com os highlights aqui. A separação de frequências para a pele não está bem feita. O dodge and bar não está como deve ser. Criaste ondas a mais. Ele até pode querer defrontar contigo. Confrontar contigo. Aí dentro, não, vais pegar o computador. Não é assim. Vou te mostrar de uma forma calma. É assim. Ele fica, uau, esse gajo é bom. Ok? O outro jovem do design lá também mexe com o design estático, ajuda ele. Não é assim. Ou seja, você vai ter um futuro garantido. Você pode ser colocado como diretor de alguma coisa e que não necessariamente precisa lidar com mexer com as ferramentas todos os dias. Você vai conseguir gerir o teu staff. As pessoas não percebem isso. Quando sabes lidar com várias ferramentas ou com várias áreas de design, você vai saber lidar com o teu staff. Isso já é bom. Só que alguns tipos já, não, eu vou mandar vocês um boss. Aí eu viro líder, não viro boss. Concordo perfeitamente. Okay. Acho que saber muitas coisas é exatamente abrir oportunidades para seres um bom diretor de arte. Porque se tens skills, consegues orientar várias pessoas que estão a fazer várias coisas completamente diferentes. Então, por mim também é definitivamente uma grande vantagem a conhecer várias coisas. Mencionaste que quando começaste a fazer o curso, um dos principais objetivos que tu tinhas era aprender a fazer cartoons. E pelo que eu percebi, hoje já sabes fazer os cartoons. Então, qual é que é o teu objetivo neste exato momento? Não diria que já sei fazer como tal. Eu estou numa... Eu olho para Disney como meu foco. Ia olhar para Nilo Dessai, gosto dele, mas não olho para Nilo Dessai. Eu olho para Disney, ok? Amo aquilo que eles chamam de animação 2D e animação frame by frame. Este é meu foco agora. Conseguir estar ao nível de dizer para Disney, hello, vamos conversar de tu para tu. Ok? Este aqui é meu foco. Então, dia após dia, eu tenho visto cursos, tenho investido em cursos online, tenho investido em livros. Estou a treinar, estou a lutar para isso. Hoje em dia temos aquelas animações ali que temos vistos de planeamento familiar. Na televisão, temos visto aquela brincadeira.
aquilo é uma coisa que eu faço. Ok? É uma coisa que eu faço em 2 tempos. Mas se eu chego e explico para alguém, olha, eu faço aqueles trabalhos. Ah, really? Fazes mesmo? E não acredito. O que acontece? Eu quero não só fazer aquilo, estar a nível de produzir uma série animada, Dragon Ball Z, séries animadas daquela magnitude. Fazer seriados. Não fazer um capítulo, uma publicidade daquele tipo e acabou, parou, ficou 6 meses para vir outro cliente. Nada, não quero isso. Então, a razão pela qual eu olho para Disney como uma meta. Eu preciso chegar ali e conversar com aquele tipo de Disney de tu para tu. Ok. Mas quando dizes olhar para Disney, estás a falar de produzir, estás a falar de produzir conteúdos ao nível da Disney ou estás a falar de gostarias de uma oportunidade de até trabalhar para a Disney? A princípio, produzir conteúdo a nível da Disney. Ok. Agora, trabalhar para a Disney, companhia, não sei, isso pode-se ver lá no futuro, mas a princípio, produzir conteúdos audiovisuais ao nível da Disney, principalmente no que está de animação. Perfeito, percebido. E então, para quem está a começar agora, seja a animação, em animações ou como designer no geral, quais seriam as tuas dicas? É muito bom ter foco. Ainda a começar, é bom conseguir descobrir quais são as pessoas que já estão no mercado que fazem aquilo que você gostaria de saber. Acredita, quando eu comecei, eu só assistia trabalhos do Marlon. Quando eu comecei, eu só olhava Marlon Magalhães. Ah, mas existe o Benson. Sim, existe o Benson, mas, meu irmão, eu era fã, até agora sou do Marlon. Eu só olhava para Marlon. Em nenhum momento me via um outro criativo na cabeça. Marlon Magalhães. Sim, consegui uma vez passar por um sítio onde ele estava. Eu olhei, depois ele uma vez chegou na empresa onde eu estava, veio conversar com o meu antigo boss. Sentaram ali, começaram a conversar. Eu só olhava para o gajo, esse gajo, mano, é o gajo. Consegui estar no grupo dos criativos, tive o número dele no WhatsApp, até mandei umas mensagens para ele, para o Marlon, meu irmão, eu rendo contigo e tal. E eu me inspirei muito no Marlon. Eu nunca tive a chance de trabalhar com ele lado a lado, mas eu era fã do Marlon Magalhães, até hoje sou. Mas o que acontece? Hoje em dia eu consigo olhar para alguns trabalhos meus, dizer, fogo, mano, eu estou perto ou estou no ponto daquilo que eu via nos trabalhos dele. Então é muito bom ter foco, saber olhar, este gajo é bom, eu gosto dele, admiro os trabalhos dele, sonho daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, ser como ele. Se eu conseguir ter uma chance de estar com ele, perto dele, aproveitar, aprender da pessoa, ou seja, o Daigo Boy falou uma coisa dias, temos que aprender com quem, como é que é? Falou uma coisa, as pessoas têm inveja dos outros. Ele diz, parar de invejar e aprender com quem deves. Às vezes você pode olhar um gajo, invejar um gajo, enquanto tu podes se aproximar, mostrar humildade e pedir para aprender. Exato. Então, o Marlon também deu-me um suporte. Algum momento deu-me um suporte para jovem, estás num bom caminho, luta e vai chegar mais à frente. Mas antes do Marlon tive uma experiência muito negativa. Há um jovem, que nem vou mencionar o nome, eu olhei os trabalhos dele, eu pedi mesmo, cheguei perto dele e disse para jovem, eu admiro teus trabalhos, eu gostava mesmo de sentar contigo, aprender o básico. Ele sentou comigo e disse, sabe, isso aqui é um trabalho que dá dinheiro. Tu vais fazer, mas nem tchê. Então, se queres que eu te ensine isto aqui, deixa-me dar muito tchê. Eu fiquei, uau. Então, aquele tipo, supostamente ele iria cortar minhas asas. Mas não, eu usei aquilo como motor para poder lutar pelos meus objetivos. E lutei. Hoje em dia estou aqui. E desculpa a expressão, mas até hoje eu olho para aquele jovem que me negou conhecimento a nível da animação. Hoje em dia ele não chega aos meus pés.
Eles dizem que quando eu comparo os trabalhos deles, eu superei o homem. E acho que essas portas fechadas acabam sendo nice porque são uma motivação para tu superares a pessoa. Eu também tive experiências semelhantes, conheço outras tantas de pessoas que realmente nós pedimos ajuda. As pessoas disseram, não, ou não te posso ensinar porque são meus segredos, não sei o quê. E hoje, sob o ponto de vista de carreira, tu vês que aquela pessoa ficou parada no tempo e nós outros que nos fecharam as portas conseguimos dar passos bem maiores do que aquilo que ele conseguiu. E é interessante que mencionas o grupo dos criativos, que acho que estás a falar do grupo do WhatsApp. Na verdade, eu criei aquele grupo e não imaginava nem de perto o impacto que aquilo podia ter, porque era mesmo, porque eu me perguntei um dia, olha, será que com tantos grupos que existem no WhatsApp não faz sentido em algum momento termos um grupo de designers e poder trocar ideias, partilhar alguma coisa? Mas não imaginava que ia ser uma plataforma tão potente que virou hoje, que é de partilha de conteúdos, de dicas, de suporte e partilha de ficheiros que outros podem usar. E acho que ficou uma cena muito nice. E posso aproveitar agora e dizer que, olha, até estou a tentar migrar para o Telegram por causa das limitações que o WhatsApp tem. Estou a criar uma outra plataforma no Telegram que quer ser bem maior e não vou colocar barreiras para que seja só de Moçambique. Então, já agora vou te convidar a participar e vou partilhar o link para quem quiser também entrar para o grupo e acho que podemos interagir e trocar conhecimento com designers além fronteiras. Acho que vai ser uma cena nice. Muito bom. Para fechar, mesmo para fechar, de onde é que vem a tua criatividade? Isso vai me fazer voltar à idade medieval. É assim, eu já nasci, diria isso, quando eu estava no ensino primário, quando eu estivesse sozinho na sala e tal, eu ficava só a desenhar no caderno. Os meus cadernos estavam cheios de desenhos. Desenhava Tony Jerry, desenhava Dragon Ball Z, tudo que eu via como desenhos animados, eu desenhava no caderno. Aí cheguei ao ponto de comprar um caderno, só tinham desenhos. Só desenhava caneta e a lápis. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, eu fui desenhando aquela brincadeira e não tive a sorte de conhecer o INAV, a Escola Nacional de Artes Visuais. Não conhecia aquela escola há tempo. Então, na cadeira de desenho na escola, ensino já secundário, eu era bom. Quando 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga, eu fazia aquilo ali a rir. Tendo em mente que eu comecei a ensinar aquela brincadeira de 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga, na 6ª classe. Eu já fazia TPCs para os meus primos mais velhos que estavam na 10ª classe. Aí chegava em casa, puto, olha essa cena aqui para mim. O que é isso aí? 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga. Tive um tio meu que fazia aquilo em casa e me ensinava. Eu já sabia fazer 1 ponto de fuga e 2 pontos de fuga ainda na 6ª classe. Falo de matéria de 10ª classe, eu já sabia mexer na 6ª classe. Então, depois disso, emigrei já para a área de design. Não vou te mentir, uma das minhas maiores batotas, muitos não souberam, eu vou dar aqui como meu segredo. Estamos aqui para isso. Uso DSTV em casa. Na DSTV há um canal número 100, na posição 100, chama-se Diz TV. Exato. Eu só chegava em casa, ligava aquele canal, assistia aquilo horas e horas. Eles já não repetiram as publicidades, vão repetindo. Exatamente. Eu assistia aquilo horas e horas. E tentava perceber como é que eu faria aquilo no After Effects. Ok? Pelo incrível que parece, aquele canal, até hoje quando assisto, aquilo ainda me arrepia. Dá-me uma vontade e tal de aprender mais. É uma inspiração super interessante. No final, quando ganhares o teu primeiro $1 milhão, tens que dar uma parte da DSTV. E por acaso, recentemente, ano passado, comprei um carrinho e tal. E pelo incrível que pareça, muitos ficaram, bro, afinal só que dá dinheiro. A família, então já começou a olhar. Afinal não estava já a brincar. Eu pensei que isso fosse brincadeira. Então é uma coisa que eu gosto. É interessante essa conversa. Na verdade, já queria ter encerrado, mas tem mais uma pergunta que eu vou querer te fazer.
Eu sei que muita gente, nossos familiares, nossos tios mais velhos, não percebem o que a gente faz. Então, como é que tu respondes à pergunta, quando vem a pergunta que é muito comum? O que é que tu fazes na vida? Ei, meu irmão. Eu até cheguei uma das vezes a falar com a minha namorada. Sentado, eu disse, mas se a tua mãe te perguntar o que é que teu namorado faz, vais responder o quê? Ela, eu vou dizer que você é designer. Eu, mas tua mãe não vai entender. Não vai entender isso. Então já imagina chegar para os teus sogros e dizer, eu sou designer. Depois ficam a dizer para a miúda, mas por que você não foi ter um contabilista, um engenheiro e companhia adiante? Exato. Então, eles não conhecem essa parte. Então, é muito bom eu usei esse truque. Sou designer. Mas designer, eu na verdade uso a ideia do professor. Sou designer e não percebo o que é, sou professor. Mas quando eu digo designer, depois eu emprego a área de faço publicidades e passo na televisão na hora do intervalo. Afinal és tu que fazes aquelas coisas. Aí já uma coisa entra na cabeça. Já se entende. Já começamos a nos entender. Mas dizer sou designer, sou motion designer, não muda nada. Não percebe? Agora, há um elemento como vou colocar como provocação. Quando dizes sou designer, então teu tio, tua tia depois pergunta, mas dá dinheiro isso? É uma coisa que eles já tiram direto. Mas dá dinheiro. Dependendo dos clientes, companhia, dos trabalhos, há alguns trabalhos que chegam a compensar. Mas, como jeito de provocação, eu levantei, fui audacioso e comprei um BMW. Quando eu passo para a família e tal, numa das casas dos meus familiares, e paro a BMW, dizem, você tem dinheiro, você. Sou designer. É o meu trabalho e tal. Sou designer. Aí já começam a incentivar os seus filhos. Tens que ser como o teu primo. Já são os meus tios. Tens que ser como o teu primo, aquele que mexe com design. Tens que ser como ele. Pá. A coisa já mudou na família. Não é só contabilidade. Já acabam empreendendo a área de design e tal. Então, acho que é uma coisa... A conclusão desta conversa é uma conclusão que é super interessante. Descobrimos que o que nós temos que fazer é comprar BMWs. Nada, mas de certa forma, algumas pessoas, infelizmente, no nosso país é assim, algumas coisas funcionam por aparência. Eu não gosto disto, mas é normal chegar já a perder um emprego porque chegaste lá de chopela ou de chapa. Não emprego, perderam uma bolada, vamos supor, o cliente te chama para fazer uma coisa, chegas ali, diz chopela ou de chapa, ele olha para ti e diz, nada, esse gajo aqui. Cobras um valor, ele já, nada, meu irmão, nada. E vem um tipo aí de uma marca X ou um outro tipo de carro de luxo e acaba levando o trabalho. Cobra um valor muito elevado e acaba levando o trabalho, mas por quê? Não chegaste lá, não mostraste aquela impressão que ele queria ver em ti e acabas perdendo a bolada. Então, se for um gajo que pensa alto assim, compra um carro altamente big. Eu, pelo menos, as minhas linhas, as minhas influências foram assim. Compraram coisas grandes e automaticamente conseguiram abrir espaço para coisas grandes. Muito obrigado por ter escutado este episódio até o fim. Espero que tenha aprendido algo de interessante nesta conversa super porreira com o Mr. Motion. Para dar suporte ao canal, não se esqueçam de subscrever. Para poder interagir com o Mr. Motion, comigo e outros designers, podem entrar para o website para encontrar o link para o grupo em www.abelbaloi.com. Até lá!